Fim do ano, o ano vai terminando, a gente vai fazendo aquele balanço do que aconteceu de melhor e pior. Então vamos para a nossa retrospectiva juventina de 2025. Amigos do Manto Juventino, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Manto Juventino, o último deste ano que termina, um ano completamente diferente e que muda a história do Juventus para sempre, não é verdade? Nós vamos falar um pouco sobre tudo o que aconteceu neste ano, em termos futebolísticos, que foi bem pouquinho, e em termos extracampo, que foi um monte de coisas, e nós vamos começar falando sobre a Série A2, que o Juventus participou. Antes, claro, teve a Copinha também, que iniciou os trabalhos em janeiro do ano passado, vai fazer um ano exatamente daqui poucos dias, não é verdade? A equipe juventina iniciou sua campanha na Copa São Paulo, derrotando a equipe do Trindade de Goiás por 1-0. Na segunda rodada, uma goleada 5-0 em cima da Portuguesa Santista. Já classificado, o Juventus empatou com o Ceará na terceira rodada da primeira fase. Na segunda fase, o Juventus recebeu o Vasco da Gama e acabou derrotado e assim encerrou sua participação na Copa São Paulo deste ano. Aí depois disso nós tivemos então o Juventus em campo no profissional na Série A2. O Juventus manteve no comando técnico o Sérgio Soares, trouxe alguns jogadores que estavam na campanha do ano anterior, que foi um ano muito bom, o ano que o Juventus ficou por muito pouco de conseguir o acesso à Série A1, e também trouxe alguns nomes novos para essa campanha. Vamos relembrar agora como foi cada um dos jogos da Série A2. Vamos lá, recordando a Série A2 de 2025. O Juventus começou com uma derrota vexatória para o Linense. Olha a lambança que o goleiro Caio fez e o gol foi fácil. 1-0 para o Elefante da Noroeste na primeira rodada. Juventus e Rio Claro, segunda rodada. De pênalti, Rafael Costa abre o placar. Também de pênalti, o Rio Claro chega ao empate. Quase o goleiro Caio pegou, hein? O Rio Claro toma a frente depois dessa boa jogada pela direita. Mas no finalzinho do jogo, Rafael Costa de novo acha um belíssimo gol de falta para deixar tudo igual. 2-2, Juventus e Rio Claro. Juventus e Portuguesa Santista, depois do rebote do goleiro Tom Natan, faz Juventus 1-0. Matheus Guedes de letra fez 2-0. Rafael Costa, um golaço, Juventus 3-0. Quer golaço? Toma golaço. Ah, segura essa, Caio. Portuguesa diminui, Juventus 3, Portuguesa Santista 1. Pela quarta rodada fora de casa, o Juventus voltou a perder. Ituano 1, Juventus 0. Juventus e Oeste embaixo de chuva, o moleque travesso abriu o placar e mais um golaço de quem? Rafael Costa. Aproveitando o rebote do goleiro Clever, Anderson Magrão ampliou 2-0. O Oeste diminuiu nesse golaço e depois empatou nessa jogada de cabeça. Em outra bola aérea, o Juventus tomou a virada. Final, Juventus 2, Oeste 3. Após 5 rodadas, o Juventus era apenas o 11º colocado, com apenas uma vitória. E depois desse jogo, o goleiro Caio perdeu a posição para André Dias. O Juventus recebeu a Ferroviária na Rua Javari pela sexta rodada. E os visitantes abriram o placar nesse chute de longe, sem chance para André Dias. Depois da cobrança no escanteio, confusão na área, a bola sobrou e a Ferroviária fez o segundo. Natan de cabeça diminuiu para o Juventus. Não dá para ver direito, mas a bola entrou. Ô, editor, melhor essa edição aí. E a Ferroviária chegou ao terceiro gol, olha só. A vaca estava indo pro brejo até nesse momento. Anderson Magrão sofreu o pênalti, ele mesmo cobrou e diminuiu. Juventus 2, Ferroviária 3, não vai perdendo a conta. Bola aérea na área da Ferroviária e o zagueirão fez contra. Tudo igual na Rua Javari. E agora o grande momento do Juventus nessa Série A2. Rodrigo Carioca vence o zagueiro, avança e fuzila o goleiro. O gol da virada. Juventus 4, Ferroviária 3, placar final. O Juventus chegou a 2 vitórias seguidas após vencer o 15 de Piracicaba com esse belíssimo gol do Anderson Magrão, que aproveitou a sobra na área e fez. O Juventus recebeu o São José na Rua Javari. Primeiro gol da partida, a gente só tem o arremate, a gente não vê a imagem da jogada, como é que foi. A Federação Paulista não conseguiu gravar. Dessa vez, pelo menos, a culpa não é do editor, né? E depois do segundo gol, foi esse de cabeça. Anderson Magrão fez os 2 na vitória juventina. E agora, depois desta vitória, a terceira vitória seguida no campeonato, o Juventus subiu para a terceira posição com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Fora de casa, a Votuporanguense saiu na frente, 1-0. Mas depois Anderson Magrão empatou, Votuporanguense 1, Juventus 1.
Com André Dias suspenso, Caio voltou ao gol juventino numa tarde desastrosa em Sorocaba. O arqueiro tomou 2 gols de pênalti. O Juventus reagiu com esse gol de Rodrigo, mas depois o Juventus tomou o terceiro nessa falha desastrosa da zaga juventina. Depois o Juventus ainda diminuiu, mas não dava mais tempo para mais nada com esse gol de João Vitor. Final, São Bento 3, Juventus 2. Na Rua Javari, o Juventus abriu o placar sobre o Grêmio Prudente com esse gol de Adson, mas depois cedeu um empate em mais uma jogada aérea que terminou nos fundos da rede. Final, Juventus 1, Grêmio Prudente 1. Em Santo André, o time da casa abriu o placar com esse chute que encobriu o goleiro André Dias. E no finalzinho do jogo, Felipe Ferreira evitou a derrota com mais um gol de falta. Olha quantos gols de falta o Juventus fez nesse campeonato. Em Santo André 1, Juventus 1, placar final. O Juventus recebeu o Capivariano na Rua Javari pela 13ª rodada e saiu na frente com o Rodrigo Carioca. Mas depois o time visitante empatou. Natan colocou de novo o Juventus na frente com um golaço, chutando de primeira. Quer golaço? Tome golaço. Dessa vez Passari, um dos chutes mais bem sucedidos, mais espetaculares que eu já vi na Rua Javari. E você também, se esteve lá, tem que tirar o chapéu pro cara. Final, Juventus 2, Capivariano 2. Na penúltima rodada, o Juventus jogou contra o Taubaté fora de casa, tendo que vencer para ter boas chances de classificação, mas não saiu do 0-0. Assim também o resultado contra o Primavera na última rodada, 0-0, jogo que o Juventus precisava vencer e ainda torcer pela combinação de resultados. Nada disso aconteceu. E como nós mostramos na época, no nosso pós-jogo, o Juventus no último terço do campeonato foi um desastre. Empatou todos os jogos e assim se distanciou, perdeu fôlego e justifica-se merecidamente a sua eliminação. Bom, eliminado de forma precoce, aí, de forma decepcionante, o Juventus se despediu da Série 2 e também se despediu do futebol. Então acabou aqui o vídeo, acabou a retrospectiva, não é verdade? Calma. Bom, naquele momento a gente não sabia ainda, mas depois nós ficamos sabendo, e não gostamos, ninguém gostou, que o Juventus não iria mais disputar nenhum campeonato em 2025. A justificativa foi a questão financeira, a questão de necessidade de reorganização da estrutura do Juventus. O fato é que a ausência do Juventus esse ano causou muita comoção, muita indignação e surpresa entre todos os torcedores juventinos e as pessoas que acompanham a competição, a Copa Paulista. A repercussão chegou até a primeira página do UOL. O colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, que não costuma escrever muito sobre futebol e muito menos sobre Juventus, fez uma matéria falando do impacto que gerou a ausência do Juventus na Copa Paulista. A justificativa foi falta de dinheiro, pois o clube não teria sido capaz de conseguir patrocínios e parcerias. É de se imaginar que a participação do Juventus, se acontecesse neste ano, seria realmente uma dessas de coadjuvante, sem condições de lutar pelo título. O clube, por sua vez, soltou uma nota oficial informando que a decisão de não participar da Copa Paulista foi tomada com base em uma estratégia de reestruturação, mudança e fortalecimento do departamento de futebol profissional, visando um planejamento criterioso para a disputa do Campeonato Paulista da Série 2 em 2026. E no final das contas nós descobrimos realmente que a reorganização foi bem maior, porque foi ali então que se virou a chave do nosso ano. Nós deixamos de falar sobre futebol dentro de campo e passamos a falar sobre a SAF, principalmente, que foi a grande questão do resto do ano do Juventus. E o Juventus se tornou SAF. O moleque travesso agora é um moleque safado. A SAF é tida para a direção do Juventus como uma oportunidade única de reorganização, injeção de recursos e melhoria das estruturas e da saúde financeira do clube. No decorrer dos últimos anos, a SAF se tornou algo inevitável, dado o interesse da direção do clube em concretizar a SAF mais cedo ou mais tarde. E essa novela cheia de especulações e reviravoltas parece que chegou ao fim na tarde de ontem, dia 28, com a aprovação em Assembleia Geral pelos associados do Juventus da proposta do consórcio Contea, Reag e PIP Sports Management. O projeto vencedor, que envolve o italiano Federico Pastorello e o brasileiro Claudio Fiorito, afirma ter escolhido o Juventus para investir em razão da ancestralidade italiana e a ligação com o bairro da Moca. E assim eles se comprometem a manter esses laços comunitários. Bom, a SAF já anunciou o técnico, já anunciou os jogadores e daqui a alguns dias nós vamos ter esse resultado em campo. Vamos ver o que aconteceu, se vai dar certo dessa vez ou não. A expectativa é bem maior do que dos últimos anos. A expectativa não só dos juventinos, como de todas as pessoas que acompanham o Campeonato Paulista da Série 2, principalmente também o mercado, né, os outros clubes. E além disso, nós tivemos também uma outra mudança, que a primeira delas, né, das grandes mudanças que se promete fazer também em termos de patrimônio, em termos de estrutura, que foi
ali a colocação do gramado sintético da Javari. Nós vamos ter também essa novidade para o ano que vem. E eu acho que de nossa parte é só isso. Eu só posso aqui agradecer a você que acompanhou o Manto Juventino neste ano e agradecer a você por mais essa presença neste vídeo também. Ano que vem estaremos de volta com energias renovadas e de olho nas novidades do Juventus. Como diria o saudoso Moraes Sarmento, vamos bater na nossa rica plumagem. Um grande abraço a você, feliz 2026, a gente se vê em breve no Manto Juventino. Tchau!